os segredos da pineal e do amaci na Umbanda. Muitos se perguntam, por que fazemos amaci na Umbanda? Qual sua real necessidade? Será que poderíamos dizer que esse ritual já é obsoleto e que deveria ser retirado da nossa religiosidade? Vamos falar sobre esse assunto hoje. Nos nossos vídeos, onde falamos sobre os chakras, explicamos sobre a importância de todos eles no fenômeno mediúnico. Mas vamos destacar 2 deles, justamente os que estão em nossas cabeças e que concentram um grande campo magnético em torno de si. São os chakras frontal e coronário. Eles são tremendamente instigantes e alvo de pesquisa há milênios por espiritualistas e cientistas. Em torno de nossos cérebros há estruturas importantes, algumas ligadas à mediunidade. Mas talvez a mais conhecida delas seja a glândula epífise ou pineal, que fica escondida entre os 2 hemisférios cerebrais. Ela é ainda um mistério e já escreveram muita coisa. Alguns acreditam que ela seria um olho vestigial, ou seja, um olho que atrofiou durante nossa evolução. Na natureza, o tuatara, um réptil da Nova Zelândia, terá ela exposta como se fosse um sensor, mas a ciência ainda não explicou para o que isso serviria. De fato, se examinada bem de perto, a pineal tem todo tipo de inervamento que um olho de verdade teria. Os cientistas dizem que ela regularia o sono, que nas aves funcionaria como bússola para acertarem suas migrações, atuaria na maturidade sexual na infância. No ensaio de Carlos Torres Pastorino chamado Técnica da Mediunidade, de 1968, há um capítulo inteiro dedicado a ela. Para o famoso matemático francês René Descartes, era na pineal que a alma se ligava ao corpo físico. Sem dúvida, para muitos, em algum lugar de nossa cabeça, estaria a ligação do cordão energético conhecido por cordão de prata, que se romperia apenas com a nossa morte. Para os ocultistas de várias procedências, lembramos do terceiro olho, o chakra que ligaria à espiritualidade superior. Para os espíritas e demais doutrinas, é na glândula pineal que chegam as visões nos médiuns videntes, ou seja, todos falam dela. Mas acabamos aqui? Não. O espírito André Luiz fala dela várias vezes nos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier. Na obra Missionários da Luz, de 1945, nos adverte que a pineal seria responsável por segregar hormônios psíquicos de extrema importância, que ela não seria uma glândula morta, como muitos pensam. Graças à pineal, seríamos capazes das maiores expressões da emotividade, da sexualidade mais profunda, regulando todas as demais glândulas em nossos corpos. Em resumo e em poucas palavras, a pineal é a grande antena que nos liga ao mundo espiritual. Na Umbanda, pela influência de outras religiões, nasceu o ritual do amaci, que é a reenergização para o suporte aos trabalhos extremamente difíceis feitos em nossos terreiros, como o desmanche da magia negativa, a lida com entidades obsedantes e energias perigosas, exigindo não apenas banhos de ervas ou prece, mas a necessidade de proteção à delicada estrutura que a cerca.
O médium de Umbanda, à medida que faz regularmente seus amacis, sob o controle de entidades de luz, como caboclos e pretos velhos em nossos terreiros, muda seu modo de incorporar. Ele passará a incorporar os guias pertencentes à sua coroa espiritual, ou seja, seus caboclos, pretos velhos, exus e crianças. Nota-se uma diferença importante no organismo do médium, onde ele vai se sentir mais energizado e forte para suportar as longas sessões de caridade que muitas vezes prolongam-se por horas em nossos terreiros. Entretanto, deixaremos claro alguns pontos. Não basta se colocar ervas ou materiais industrializados sobre a cabeça do médium para que funcione. A coleta, a mistura das ervas e o preparo exige conhecimento do dirigente e a orientação segura de entidades muito bem incorporadas de como devemos proceder. Sem a manipulação e a ligação espiritual feita pelas entidades no ato de sua feitura, o amaci não terá valor algum. Quantas coisas importantes falamos em tão pouco tempo! E como é bom conhecer os fundamentos mais profundos que dão firmeza aos nossos trabalhos, onde tradições milenares se misturam ao que há de mais moderno nas descobertas que a ciência nos apresenta. Assim, temos a certeza de que a Umbanda seguirá firme em sua rota de luz. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.